mais um episódio de Qual é o Negócio? Uma empresa que começou vendendo a prazo móveis usados e hoje é uma gigante nacional. Neste vídeo você irá conhecer como a Casas Bahia mudou o varejo brasileiro. Fique até o final que vou contar uma parte da história que não é muito bonita, um escândalo envolvendo o fundador. Já tasca aquele clique no botão de like e senta que lá vem história. Para explicar a história, precisamos voltar para a década de 1920. Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, nasceu em 1923, na Polônia. Ele era o caçula de 9 irmãos e sua família era bastante pobre. Viviam em um povoado chamado Zaklikó, Polônia, e eram parte da minoria judaica da região. Quando no ano de 1939 os nazistas invadiram o país, foi levado para Majdanek com o pai. Majdanek era o terceiro maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e lá ambos foram obrigados a trabalhos forçados durante sua permanência. Sua mãe e 5 irmãos, mais jovens, foram levados para o campo de extermínio de Treblinka, separando a família. Infelizmente vieram a falecer no local. Mas ao final da guerra, foi levado junto com outros prisioneiros para Auschwitz em 1944, após a libertação da Polônia. Caminharam 50 quilômetros a pé até o rio Vístula, o maior rio da Polônia. Fugiu dos soldados numa tentativa ousada, no dia 22 de julho. Usando suas próprias palavras, fui me escondendo e entrando no trigal cada vez mais. Não sei para onde estava indo, mas tinha a certeza de me afastar do grupo. Passou a noite na plantação. Ao acordar, encontrou-se com polacos cristãos também fugidos, que o acolheram e o ajudaram a fugir. Separou-se de seu pai, nesta fuga. Samuel chegou a voltar para sua antiga casa, que estava totalmente arrasada. Trabalhou numa pequena fazenda nas proximidades em troca de comida. Com o fim da guerra, reencontrou a irmã Cesia e o irmão Salomon. Os irmãos Klein foram para a Alemanha, que era administrada pelos norte-americanos. Conseguiram reencontrar seu pai vivo. Viveram em Munique de 1946 até 1951, tendo início sua carreira como comerciante, vendendo vodka e cigarro para soldados americanos. Em 5 anos, juntou algum dinheiro e casou-se com uma jovem alemã de nome Ana, e ali tiveram seu primeiro filho. Logo, sentiram que era hora de deixar a Europa e reconstruir a vida em outro lugar. Samuel queria emigrar para os Estados Unidos, mas não conseguiu. A cota de emigração estava cheia. Decidiu ir para a América do Sul, onde tinha alguns amigos. Conseguiu visto para a desconhecida Bolívia e lá chegou com a esposa e o filho. Em 1952, a Bolívia vivia uma situação social muito complicada, com disputas políticas violentas e uma revolução em curso. Klein recordou-se de uma tia que vivia no Rio de Janeiro. Com a mulher e o filho, embarcou no primeiro avião de La Paz para a então capital brasileira. Em menos de 2 meses conseguiu autorização para viver no Brasil. A família se estabeleceu em São Caetano do Sul, cidade da região metropolitana de São Paulo. Tornou-se mascate, vendendo roupas de cama, mesa e banho. Ia de porta em porta, com uma charrete que adquiriu de um conhecido que transitava bem pelo comércio do Bom Retiro, zona central da cidade de São Paulo. Na época que chegou a São Caetano, Juscelino Kubitschek tinha autorizado as automobilísticas multinacionais a instalarem no estado suas montadoras, e para isso, precisavam de mão de obra. Como essa mão de obra veio do norte e nordeste do país, conhecidas pelo clima muito quente, teriam muitas dificuldades para enfrentar a terra da garoa e suas baixas temperaturas. Ao perceber que muitas das famílias que se mudaram para São Paulo eram de baixa renda e precisavam se adaptar ao clima frio da cidade, Samuel Klein decidiu tomar uma iniciativa. Ele juntou um capital e comprou cobertores para revender, indo de casa em casa. Ainda nesta época, Klein fornecia aos seus clientes a possibilidade de pagar parcelado pelos pequenos produtos vendidos, o que foi o embrião do famoso O Carnê das Casas Bahia. Justificava tal confiança em oferecer crédito a pessoas de baixa renda dizendo que a riqueza do pobre é o nome. Após 5 anos, em 1957, ele havia acumulado o suficiente para abrir sua primeira loja e decidiu batizá-la de Casas Bahia, como uma forma de homenagear os clientes e famílias que havia atendido durante seus anos vendendo cobertores. Ampliou seu negócio comprando móveis usados e reformando-os para vendê-los, mas logo Klein começou a oferecer também móveis novos e eletrodomésticos. Klein era um empreendedor nato, ele começou a inovar no seu negócio desde o começo, oferecendo um serviço de entrega gratuito para os clientes, algo que era praticamente inédito na época.
Com preços acessíveis e parcelamentos que podiam chegar a 24 vezes, essa política permitiu que muitas pessoas adquirissem móveis e eletrodomésticos que não teriam condições de comprar à vista. Este modelo de venda a prazo era inovador na época, por isso o negócio cresceu rapidamente, graças à política de crédito facilitado que a empresa adotou. Em 1960, a empresa já tinha 4 lojas em São Paulo e se preparava para expandir para outras regiões do país. Em 62, a Casa Bahia inaugurou sua primeira loja fora de São Paulo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas o grande salto da Casa Bahia ainda estava por vir. Em 1970, a empresa se tornou uma sociedade anônima e começou a abrir lojas em ritmo acelerado. Em 73, a Casa Bahia já tinha 40 lojas em todo o país e se tornava uma das maiores redes de varejo do Brasil. Samuel Klein continuava a inovar no seu negócio. Ele criou um sistema de treinamento para os funcionários, para garantir que todos oferecessem um atendimento de qualidade para os clientes. Mas o grande salto da Casas Bahia veio nos anos 90, com a chegada da tecnologia. Em 1994, a empresa lançou seu primeiro catálogo de vendas por correspondência, que permitia que os clientes fizessem compras sem sair de casa. Em 97, a Casa Bahia lançou seu site na internet, uma das primeiras empresas brasileiras a ter presença online. O sucesso da Casas Bahia era impressionante. A empresa se tornou sinônimo de varejo no Brasil, com suas lojas coloridas e seus jingles marcantes. Mas por trás do sucesso, havia uma história intrigante, marcada por disputas familiares e brigas empresariais. Nos anos 2000, a Casas Bahia enfrentava dificuldades financeiras e sua gestão estava sob pressão. A empresa havia perdido participação de mercado para concorrentes como Magazine Luiza e lojas americanas. Estava com dificuldades para se adaptar ao novo cenário do varejo, que estava cada vez mais digital. Assim, em 2009 foi anunciada a aquisição da Casas Bahia pelo Grupo Pão de Açúcar, foi uma das maiores transações do varejo brasileiro. A negociação foi anunciada em julho deste ano e envolveu a troca de ações entre as duas empresas. Mas a negociação não foi fácil. A família Klein, que controlava a Casas Bahia, tinha receio de perder o controle da empresa e resistiu à ideia de se fundir com o Grupo Pão de Açúcar. A negociação também enfrentou obstáculos regulatórios, já que a união das duas empresas poderia gerar concentração de mercado. No final, a negociação foi concluída em 2010, com a criação da holding Nova.com, que controlava as operações de comércio eletrônico das duas empresas, e a integração das lojas físicas da Casas Bahia e do Ponto Frio sob a marca Via Varejo. A família Klein se tornou acionista minoritária da nova empresa, enquanto o Grupo Pão de Açúcar assumiu o controle da operação. Em 2014, Samuel Klein faleceu aos 91 anos, deixando a empresa nas mãos de seus filhos. Mesmo tendo apenas a educação primária, Klein sempre demonstrou extremo tino comercial, sendo um dos primeiros empresários no Brasil a acreditar e investir na oferta de produtos às camadas mais medianas e pobres do extrato social. Em entrevistas afirmou que, pela minha experiência, posso dizer que, quanto mais pobre uma pessoa, mais honesta ela é. Hoje, a Casas Bahia é uma das maiores empresas de varejo do Brasil, com mais de 1.100 lojas espalhadas pelo país e uma receita anual de quase 31 bilhões de reais. A empresa ainda mantém sua tradição de oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Pera lá, agora vou contar a parte triste da história. Em abril de 2021, o site de jornalismo investigativo Agência Pública publicou uma matéria envolvendo os crimes sexuais de Samuel Klein, que na legislação brasileira incluem estupro de vulnerável e crime de exploração de vulnerável. As mulheres, menores de idade, descobriram que Klein recompensava mulheres com dinheiro e produtos, e o procuravam. Em alguns casos, o próprio empresário procurava as mulheres, distribuindo dinheiro em bairros populares com o intuito de aliciar as menores de idade. Apesar deste final não muito animador, esperamos que tenha gostado desta história e que ela tenha inspirado você a seguir em frente com seus projetos. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva e assista a outros vídeos no Qual é o Negócio, Desvendando as Empresas.